Hoje nós vamos conversar com 3 ministérios extremamente importantes na vida da igreja, que talvez você não conheça, porque enquanto você está aqui participando do culto, as nossas crianças estão lá embaixo e esse time está servindo exatamente lá embaixo. Então eu quero chamar aqui a Suzana, que é a líder do nosso time Kids. Eu quero chamar aqui o Dudu, líder do Link, e também a minha amada, linda esposa, pastora Aline. Aline, que supervisiona essa área da igreja e também é o nosso DLP. Depois ela vai responder melhor qual é essa função que ela tem. Então, vamos, nessa hora, deixa eu achar as perguntas aqui. Vamos lá. Eu vou começar com você, Suzana. Primeiro, eles representam a parte do Kids, que coordena todos os ministérios que são relacionados às crianças e os pré-adolescentes. Vai ler entre até 12 a 13 anos. Depois disso, é um outro ministério, que é o Rockets, que vai estar um dia sentado nessa cadeira aqui também para explicar para vocês como que funciona. Então, todo o trabalho que envolve crianças e pré-adolescentes é conduzido e coordenado por esse time que está aqui diante de vocês. Suzana, você que lidera o nosso Kids, vamos lá, primeira pergunta para você. Enquanto os adultos estão aqui, adorando ao Senhor, as nossas crianças também estão adorando, em um ambiente preparado especialmente para elas, na linguagem delas. Você pode nos contar um pouco sobre os bastidores desse preparo, como os voluntários ajudam a criar esse espaço onde as crianças adoram, aprendem e são edificadas na linguagem delas? Amém. Bom dia, igreja. É um desafio estar aqui, mas também uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco com vocês, do que o Senhor tem feito no Ministério Kids, É um ministério que, como o pastor falou, está lá embaixo, está no cantinho. Então, enquanto vocês estão aqui no culto, adorando ao Senhor como adultos, as crianças também estão lá embaixo no culto Kids, adorando ao Senhor e sendo profundamente ministradas, pela palavra de Deus, num ambiente preparado, como o pastor disse, especialmente para elas, Então, isso não acontece por acaso. Isso é um trabalho, um preparo que vem durante toda a semana aí por um time maravilhoso de voluntários, que está ali se dedicando, empenhados em proporcionar esse ambiente focado ali para a criança, Então, lá no Kids, nós seguimos uma liturgia, assim também como aqui no culto, nós temos essa liturgia. Então, tem louvor, a gente tem oração, a gente tem ministração da palavra, E isso tudo é feito de acordo com a faixa etária de cada criança. Então, cada criança ali, na sua idade, ela vai aprendendo, ela vai sendo ministrada de uma maneira que aquilo seja significativo para ela, Que o conhecimento, que a experiência com Jesus ali seja de uma forma real para ela. Então, durante a semana, os nossos voluntários, nós, recebemos ali as atividades, as lições, a palavra que será ministrada no domingo seguinte, E nós nos preparamos durante a semana. Nós recebemos essa lição, entramos em contato com a nossa dupla, vemos ali, conversamos, quem se sente mais à vontade para levar a palavra, quem se sente mais ali, naquele sentido, gosta mais de brincar, de interagir ali com a criança de uma forma mais dinâmica, e sempre trazendo ideias de uma forma dinâmica, com brincadeiras, com contação de histórias, com elementos visuais, com games, para os maiores. E tudo isso é feito de uma maneira intencional e com propósito, Todo esse material que a gente recebe, ele vem da Lagoinha Global, É um material que ele está em unidade com todas as demais lagoinhas no mundo, no Brasil, Então, essa unidade, que é uma marca nossa enquanto Igreja Lagoinha, também é um desejo do coração de Jesus. Então, nós estamos em unidade enquanto igreja com todas as demais lagoinhas, Então, no domingo, cedo, a gente chega aqui, e vamos nos preparando. Já passamos durante a semana, já nos preparando com nossa dupla, já preparamos ali materiais visuais. Nós já temos um acervo grande, gigantesco, de material que os nossos voluntários também já prepararam. Mas sempre tem uma ideia, eles sempre querem enriquecer, e esse é o barato, É a gente querer fazer mais pelas crianças, é nós querermos colocar
ali para ela, né, Jesus, né, a base de tudo, o Evangelho, levar os princípios bíblicos a elas de uma maneira que vai ser significativo, que elas vão conhecer Jesus de uma maneira real, né? Então, ali no domingo, a gente chega cedo, prepara desde os materiais para o check-in, até os materiais que cada salinha vai ter ali. Hoje, graças a Deus, nesse ambiente, a gente tem a oportunidade de termos salas, né, para cada faixa etária, e isso facilita muito, né, porque as crianças são únicas, né, e cada fase ali necessita de um direcionamento, né. E tudo isso, gente, só é possível, graças a Deus, e a cada um de vocês, a cada um de nós, e como voluntários, estamos aqui, né, nos disponibilizando, né, servindo ao Senhor, né, com tanto empenho, com tanta dedicação, voluntários que montam escala, né, que se preocupam, que entram em contato aqui, entra ali, e às vezes alguém precisa, né, um imprevisto que acontece, né, às vezes um problema de saúde, ideias criativas, pessoas que querem ajudar, que estão empenhadas ali, né, e tudo isso só é possível graças a vocês, graças a nós que nos enxergamos, né, como uma ponte entre Jesus e essa nova geração. Obrigada. Você tocou em algo interessante, né, que o fato de apresentar para os irmãos que não é um passatempo, né? São 2 horas bem intencionais ali embaixo, onde, da mesma forma como nós temos a nossa liturgia de culto, com toda a estrutura que envolve desde louvor, transição, aviso, oferta, palavra, apelo. As crianças, elas têm a mesma estrutura, porém, na linguagem delas. Não adianta, né, você desenvolver algo que seja massivo para a criança ela não acolha, não recebe, não seja edificada. Então, tudo é feito na linguagem, tudo é feito exatamente de uma maneira que elas possam se sentir parte, integradas e possam amar o tempo delas, né? As nossas crianças, elas amam o Culto Kids, não é verdade? Agora, Dudu é um rapaz solteiro, viu, irmãs? Uma bênção. Só deixo marcado que o anjo continua aí, hein? Link. Dudu ficou vermelho, olha. Dudu, por que a fase dos pré-adolescentes é tão estratégica para o discipulado? E como o Ministério Link, né, tem se dedicado a ajudar essa geração a afirmar a sua identidade em Cristo? Como, né, os voluntários eles podem, de alguma maneira, fazer parte disso também? Amém, glória a Deus. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre o Link, até porque é um ministério bem recente, não só aqui, mas na Lagoinha Global como um todo. O que acontece? Havia uma necessidade, porque as crianças elas iam do Kids, né? E elas iam para o Rockets, que é o Ministério de Adolescentes. Só que, quando elas faziam lá 12, 13 anos que elas iam para o Rockets, era uma diferença muito grande, porque o Kids é mais infantil, é mais para a idade deles ali. E, quando eles chegavam no Rockets, já com um adolescente de 13, 14, 18 anos, eles tinham um choque muito grande de realidade. E aí, muitas crianças não queriam mais participar da igreja, ou então queriam voltar para os Kids. E entendeu a necessidade de haver ali um ministério geracional que fizesse essa intersecção, né, essa conexão entre os kids e os adolescentes. E, por isso, surgiu o Link. É um ministério recente na Lagoinha, surgiu depois da pandemia, mas ele antes era só um braço dos kids, faz 2 anos que se tornou, de fato, um ministério. E aqui na nossa igreja, nós começamos quando a gente se mudou para cá, então faz uns 3 meses, mais ou menos. E uma coisa importante, que é o que nós temos falado aqui, é a pessoa que for servir lá entender, primeiro, o porquê que nós estamos fazendo o que nós fazemos. Nós não estamos lá para fazer com que elas passem tempo para que os pais possam estar aqui e ter um culto tranquilo. Muito pelo contrário, nós somos bem intencionais naquilo que nós fazemos, porque nós entendemos que a Bíblia fala que o Senhor ele é um Deus de gerações. Então, a palavra define o Senhor como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós estamos ali para dar as ferramentas necessárias para que essas crianças possam ser os próximos líderes da próxima geração, né? Tanto aqui na igreja como fora dela.
porque nós entendemos que essas crianças elas vão ter a capacidade de penetrar na sociedade de uma forma que nós não conseguimos hoje, por conta da limitação da própria língua, da cultura, coisas que para elas não são uma limitação. Muitas crianças até já nasceram aqui e outras têm muito mais tempo de Irlanda do que do Brasil. Então, o inglês não é uma barreira, a cultura não é uma barreira. Os melhores amigos delas são irlandeses. Quando elas se relacionarem, provavelmente vão ser irlandeses também. Então, elas conseguem ir a lugares que hoje nós não conseguimos. E a intenção é fazer com que elas entendam quem elas são, o que elas estão fazendo, de que elas não estão apenas lá porque os pais são cristãos e estão levando ela para a igreja, mas Deus tem um propósito na vida delas, tem um alvo, tem um objetivo, e elas estão ali para cumprir isso, e nós estamos juntos ali também para cooperar com isso. Da mesma maneira que o Espírito Santo ele se move e se manifesta nas nossas vidas, ele também age na vida delas. Eu já vi crianças de 7 anos sendo batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas, adolescentes orando, pessoas sendo curadas, profetizando. Então, da mesma maneira que nós trabalhamos isso lá. O nosso culto é um espelho do que acontece aqui. Então, é da mesma maneira, tanto que no próximo mês, né, a gente estava planejando isso, mas no próximo mês a gente vai conseguir, de fato, que é ter uma banda lá, que é para, de fato, ter um culto mesmo. Nós começar com louvor, depois a oferta e a palavra. E a palavra é sempre enviada para nós, é a mesma palavra em todos os links de todo o globo, todas as igrejas da Lagoinha. E essa palavra, nesses 3 anos que elas ficam conosco, né, no link, são da 10, 11, 12, 13, é suficiente para passar todos os livros da Bíblia. Então, o que a gente faz? Agora nós estamos nos profetas menores. Então, a gente passa um panorama da mesma forma como acontece aqui. Nós passamos o panorama do porquê esse livro foi feito, como ele foi feito, para que ele foi feito, e depois uma aplicação prática de como elas podem utilizar isso na vida delas, né? No contexto delas, né? Da escola, da família e tudo isso. Eu quero falar, e essa vai ser a parte que a Aline vai poder compartilhar um pouco, mas os irmãos, aqui na Irlanda, nós temos que seguir algumas políticas e diretrizes do TUSVA em tudo aquilo que envolve crianças e adultos vulneráveis. E uma vez que, dentro do Kids, na verdade, isso envolve Kids, Link e o Rockets, todos aqueles que estão abaixo de 18 anos, nós temos, dentro da nossa igreja, um DLP. DLP é uma pessoa, na verdade, no inglês significa designate. Como é que fala? Estão gravando, né? É um designatário. Mas eu nunca consigo falar essa palavra de verdade, liaison person, porque eu não sei, de fato, como é o significado, como que se pronuncia ela, mas é uma pessoa designada para ser, de fato, a ligação entre o trabalho com as crianças, né, e as crianças, aquela pessoa que vai ser responsável por garantir que todas as políticas de safeguarding estão sendo cumpridas dentro da nossa igreja. O que seria isso? Você pode pensar. Nós temos políticas e temos procedimentos que salvaguardam todos, crianças e adultos, né, trazendo segurança para que as nossas crianças elas estejam num ambiente seguro, protegidas de qualquer tipo de abuso e abusadores, e os adultos também possam estar protegidos, né, de qualquer situação que possa causar uma denúncia, alguma coisa do tipo. E quem cuida disso aqui na igreja é a Aline. A Aline é responsável por essa área da igreja. Um dos maiores desafios que a gente tem no Kids é justamente conseguir voluntários por conta de toda a regulamentação e todas as políticas que são exigidas. E aí, Aline, então você pode explicar para a gente de forma simples qual é a função, né, do DLP dentro da igreja e por que todos os ministérios, né, que envolvem menores vulneráveis precisam estar atentos às boas práticas, né, de proteção. E, de uma forma resumida, explique quais são as políticas para que aqueles que desejam se tornar voluntários possam, de fato, aplicar para se tornarem voluntários no ministério. Só explicar realmente o que é exigido deles para se tornarem voluntários. Eu acho que Bom dia. Tem que ligar, amor. Bom dia, gente. Sempre comigo acontece isso, né? Então, eu sou a pessoa responsável por garantir que essas políticas estão sendo cumpridas no nosso meio, né? Então, para entrar no Ministério Kids, para participar do Kids, do Link, do Rockets, precisa passar por uma entrevista comigo, né? Precisa a pessoa indicar 2 pessoas como referência,
referência, eu entro em contato com essa pessoa, eu busco a referência, a pessoa registra essa referência. A pessoa também precisa fazer um curso no TUSLA, né, para saber mesmo como conduzir uma criança, né, no ambiente que nós estamos. Cada sala, por exemplo, de culto, tem que haver 2 pessoas responsáveis. Precisamos também dessa pessoa ter o atestado criminal do Brasil, né, antecedentes criminais do Brasil, e aqui nós precisamos fazer o Gardavetting. Né? Então, não tem como servir nenhum desses ministérios se não seguir essas normas, que é uma segurança total para nós. Né? As crianças estão protegidas, a gente consegue observar, né, algumas coisas, a gente pode denunciar também, se houver alguma coisa acontecendo. Durante o culto Kids, só pode transitar no culto, na região onde estão as crianças, somente essas pessoas vetadas e que estão responsáveis naquele dia. Fora isso, nenhuma outra pessoa pode transitar. Né? Parece muito complicado, mas isso traz uma segurança até para os pais também. Né? Então, a gente segue isso de uma forma até leve. Né? Parece uma estrutura grande assim, mas a gente leva com leveza, porque nós estamos cuidando de algo precioso que o Senhor entregou nas nossas mãos, né? Eles estão ali para receber de Deus e ser impresso o caráter de Cristo neles, e a gente não quer que nada atrapalhe, né? Então, se é algo que o governo, o país pede, nós estamos aqui como igreja que obedece, né? Porque nós também, Jesus falou, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Nós queremos estar, né, debaixo dessa bênção também. Então, isso nos protege a igreja, protege as crianças. É uma forma que nós temos, de fato, de nos proteger como adultos, como voluntários, de qualquer situação de escândalo e também proteger as crianças. Né? Quando nós entramos a fundo no que é o safeguarding, entendemos, né, a maneira como o que eles são chamados, né, de groomers, que são os abusadores, como é que eles trabalham, como que eles gostam de se envolver nesse tipo de ambiente. Então, são alguns anos de estudo, né, para o governo poder trabalhar e criar aquilo que é conhecido como as políticas. É justamente uma forma de proteger, enfim, o nosso rebanho, proteger a nossa igreja. E são uma série de políticas. Né? Nós temos políticas que são voltadas para as crianças, como a Aline falou, nenhum adulto fica sozinho com criança. Então, sempre tem 2 na sala, um sendo testemunho do outro. Ninguém que não se comprometeu com as políticas, não está vetado, transita na área onde as nossas crianças ficam. É por essa razão que nós, os nossos voluntários, não estão autorizados a levar nenhum dos seus filhos ao banheiro. É por isso que o pai, antes de fazer o check-in da criança, ele leva a criança ao banheiro e depois ele entrega a criança, depois de ter ido ao banheiro. Caso ela fique apertada durante o culto Kids, o pai é chamado ao descer e levar a criança no banheiro como uma forma de proteger, de fato, o seu filho. Alguns pensam, mas na escola isso não acontece. Aqui nós não temos voluntário suficiente para proteger a sua criança no ambiente do banheiro. E o banheiro também é acessado por adultos. Então, como nós não temos uma área reservada somente para as crianças, nós temos que seguir dessa maneira. Então, existem algumas outras questões, né, que nós desenvolvemos dessa maneira. O próprio check-in e check-out, o aplicativo, ele protege, né, para que a gente tenha certeza de que quem está vindo, de fato, buscar a criança, recolher a criança, é o responsável por ela, para que venha proteger-nos, né, toda a equipe e também as crianças de qualquer tipo de sequestro. E também tem as outras políticas relacionadas ao Rockets, que a gente vai conversar quando os Rockets estiverem aqui, mas que os pais podem ficar tranquilos, né, que também existe toda uma política para também os adolescentes, para que eles possam ser protegidos em termos de qualquer tipo de assédio em redes sociais, coisas dessa maneira. Nós temos alguns documentos na igreja, traduzidos tanto para o inglês como para o português, justamente para assegurar que toda a nossa igreja, todas as nossas crianças e a equipe que serve e trabalha com elas possa seguir, se comprometer e gerando aí um ambiente extremamente seguro para todos nós. Amém? Eu acho que era muito importante a igreja conhecer. Às vezes a igreja fica, às vezes os irmãos pensam, mas por que essa chatice toda? Né? Às vezes demora 6 meses para um voluntário poder servir nesses times. É um grande desafio para eles, inclusive. Que, inclusive, era uma das perguntas que eu pedi para vocês responderem. Por que só tem culto 11h45, gente? Todo mundo quer saber aqui. Por quê? Porque falta voluntários, né? Nós não temos, né, uma quantidade de voluntários suficiente para ter mais cultos. Cada culto é de 9 a 10 voluntários dentro do Kids.
Então, e tem essa demanda aí que, né, exige mais tempo, né? Exato. Então, é para que os irmãos entendam que a gente faz o nosso trabalho com muita seriedade, e é exatamente por isso que nós fazemos o que fazemos. Amém? Vamos agradecer aos nossos líderes que, com todo carinho, vieram aqui hoje tirar a dúvida de vocês. Muito obrigado.